Conhece a lenda da raposa de 9 caudas? Na mitologia coreana existe uma criatura chamada Gumiho, uma raposa capaz de assumir a forma humana. Mas, diferente das versões romantizadas que aparecem em alguns doramas, a lenda original é muito mais sombria. A Gumiho era vista como uma... ou Gumiho era vista como uma criatura perigosa, sedutora, misteriosa. Em algumas histórias, ela atraía homens durante a noite para devorar seus fígados ou corações humanos. Olha só que delícia! Por quê? Segundo antigas crenças coreanas, consumir esses órgãos ajudaria a raposa a se tornar completamente humana. E talvez seja exatamente isso que torna essa lenda tão marcante. Porque no fundo ela fala sobre desejo, sobre pertencimento, identidade, sobre alguém tentando desesperadamente ser aceito no mundo humano. Existem diversas versões dessa lenda, mas muitas histórias dizem que uma raposa, depois de viver por centenas ou milhares de anos, ela ganha poderes sobrenaturais e se transforma em um gumi. E ao longo do tempo, essa criatura vira uma das figuras mais marcantes do folclore coreano, às vezes vista como um monstro, às vezes como alguém amaldiçoado pela própria natureza. Aliás, oi, tudo bem? Eu sou a Jorge Abusati, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui eu falo sobre livros, histórias emocionantes e obras que parecem abraçar o nosso coração. E se você gosta de histórias com fantasia, romance, mitologia, personagens emocionalmente intensos, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, comenta se você gosta, porque eu falo muito sobre essas histórias aqui. E por que eu comecei este vídeo te contando sobre essa lenda coreana? Porque eu li dois livros recentemente que me fez mergulhar muito nessa atmosfera de mistério, emoção e um toque de solidão. Estou falando de O Deus e a Raposa, que vai estar em algum lugar aqui, da autora Sophie Kim. Gente, que livro maravilhoso! É uma história que mistura fantasia, romance e elementos da cultura e mitologia coreana de um jeito muito envolvente. Esse livro ele vai contar a história da Kim Han, a famosa Gumiho, deixou a sua vida de devoradora de almas para trás. Ela era conhecida como a infame Raposa Escarlate. Agora ela trabalha no Café das Criaturas, o local onde ela tem uma amiga chamada Sumia, alguma coisa assim, não lembro agora. E ela vive a vida dela tranquila, seguindo a vida dela, porque de acordo com ela já se empanturrou há não sei quantos anos atrás, e agora ela tá na paz. E é ali que ela, na verdade, todo mundo já conhece o Deus, esse Deus, que eu não vou saber pronunciar o nome dele. Ele, algumas vezes, ele frequenta ali. O que aconteceu com ele? Em um ataque de inveja, talvez? Ciúmes? Não sei. Ele tenta roubar o trono do irmão dele, e por conta disso, ele acaba sendo exilado. Ele perde a posição de Deus da trapaça, e acaba no mundo humano, onde ali ele foi sentenciado a acabar com 10.000 seres que são chamados de indomáveis, outro nome que eu também não lembro e não vou saber pronunciar aqui, para ele poder voltar à posição de Deus novamente. Então ele tem poucos poderes, ele tem poucas coisas, e é nesse conflito de pegar as criaturas, de levar, né, colocá-las no devido reino, que ele e a Honey vão se trombar. Por quê? O que acontece? Ninguém sabe quem ela é, obviamente. Deixou a identidade dela muito bem escondida, então ninguém sabe que ela foi a Raposa Escarlate. E ela comete um crime porque dois rapazes tentam, né, abusar dela, tentam roubar ela, enfim. E ela, nessa coisa, ela acaba voltando a ser quem ela era, dá cabo deles e rouba os fígados desses dois rapazes, porque a amiga dela nunca experimentou e ela achou que seria interessante a amiga experimentar. Beleza. E é nesse rolê que esse crime acaba parando nas mãos da trapaça. E para ela proteger tanto ela quanto a amiga dela, ela acaba se tornando... Escuta uma conversa assim do policial com quem o Deus trabalha, muito contra a vontade dele, mas trabalha. E ela acaba se tornando parceira dele, assistente, por muita força de insistência, porque ele não gosta dela, ela não gosta dele, e eles acabam trabalhando juntos para ele poder conquistar mais, para aumentar o número dele, para ele poder voltar à ascensão de Deus, poder voltar a ser um Deus, e ela para poder
acabar com as provas e direcionar, deixar como se fosse um caso não resolvido, porque assim ela vai prejudicar ele, porque ela já não gosta dele, e ela vai tirar o dela e a da amiga dela de reta. Mais o dela do que o da amiga, porque ela vai aprendendo a considerar, assumir como amiga com o tempo. Mas o que mais me marcou não foi só a fantasia, tá? Foram os personagens. Ele, que eu não vou saber pronunciar esse nome nunca, não vou nem me meter a besta, e a Honey tem uma dinâmica muito boa juntos. Porque, ao mesmo tempo em que a história tem momentos emocionantes e melancólicos, eles também conseguem ser extremamente divertidos. Essa briga entre eles, essa coisa de cão e gato, é muito engraçado de ler. A dinâmica deles, o jeito que eles se tratam é muito bom. Socal. Calma aí. Não... Enfim, ele passa aquela energia mais intensa, poderosa, tem uma presença muito forte, uma vibe assim, mas ao mesmo tempo existem momentos em que ele demonstra uma vulnerabilidade de um jeito muito humano. Ele nem parece um deus. E a Honey, ela é uma personagem que eu gostei muito, porque ela não é frágil, ela não parece frágil. Ela é cômica, ela é debochada, ela não tem medo, sabe? Ela é forte, ela é teimosa. E é uma personalidade que deixa a história muito viva. Então é literalmente um oposto e o outro. Então é algo que casou de uma forma muito boa. Foi muito, muito, muito bacana de ler. E acho que foi justamente isso que me fez me apegar tanto à história e a eles. Eles não parecem personagens perfeitos. Eles erram, eles discutem, eles se provocam. Essa provocação é muito boa. E ao mesmo tempo que eles se odeiam, eles começam a se proteger involuntariamente. E começam a criar um laço entre eles que eles não percebem. E quando eles percebem, é muito bom. E no meio disso tudo, é que nasce essa conexão muito intensa, muito, né, forte entre eles, que eles vão percebendo. Quer dizer, eles não querem aceitar. É nesse rolê de cão e gato que os dois vão aprender a confiar, vão aprender a gostar um da companhia do outro e vão acabar se apaixonando. Olha, lindo. É um livro muito gostoso de ler. Então, não é um romance exagerado, não é um romance acelerado. É aquele tipo de amor construído aos poucos. Muito bom de ler, é na convivência. É na confiança que vai gerando um no outro, na sensação de finalmente encontrar alguém diante de quem você não precisa esconder quem você é, sabe? Porém, com um grande revés na história deles, eles acabam se distanciando. Não vou falar como, não vou falar porquê, você vai ler, porque é muito bom e você precisa ler. E é aí que o segundo livro começa, muito maravilhoso, muito fantástico. Com a diferença de que o segundo livro, os sentimentos, eles estão muito mais intensos. Por quê? Eles estão separados. E ele voltou a ser um deus, só que a Honey, ela reencarnou. Ela virou agora a Kisa. E eles não sabem onde um e o outro estão, ela não sabe quem ele é, só que ele tá procurando ela. E é nessa... E detalhe importantíssimo, para ele voltar a ser um deus, ele teve que fazer um acordo com o irmão dele e ele passa por terapia. Tu vê, menina, até deuses estão fazendo terapia. Faça você também. Nesses momentos de procura que ele tá desesperado atrás dela, que ele é jogado não, né? Ele é indicado que ele tire férias. Indicado não, né? Ele é praticamente forçado a tirar férias, porque senão não iam deixar ele em paz. Nem a terapeuta, nem o irmão dele. É nesse rolê deles, que eles dão de férias, que ele acaba parando no CRS Bateu as Botas, que eu achei o nome fantástico. Que é o navio onde levam as almas que já se foram desse mundo para o outro mundo, que é onde eles vão entrar na fila para reencarnar. E sem saber, durante a procura, antes de ele entrar nesse navio, ele sente uma coisa diferente e ele vê um fio vermelho no dedinho dele, que é o fio vermelho do destino, que conecta você à sua alma gêmea, de acordo, né, com o livro e tal. E ele sai desesperado, só que é nesse desespero que ele é indicado de férias e ele acaba parando no mesmo navio que a Kisa tá trabalhando. Ou seja, ela não está mais entre os vivos
ela está entre os mortos, ela está trabalhando lá, e eles vão se encontrar lá. Ele, completamente desesperado para ela lembrar dele, ela não sabe quem ele é, e é onde os conflitos emocionais começam não, né? Retornam e aumentam, e é impossível não sofrer junto com os personagens em vários momentos desse segundo livro, principalmente ele, que coitado, eu senti uma dó dele muito forte. No segundo livro eles têm que descobrir e desvendar um mistério, e eu senti tanto ele quanto a Honey barra Kisa, eles ainda mais vulneráveis, como se o peso das escolhas, dos sentimentos e das perdas estivessem muito maior. E isso fez eu meio que me conectar ainda mais com os personagens, com a história, porque além da fantasia, da mitologia, o coração da história continua sendo a vivência deles, a descoberta deles, o aprendizado de cada um deles, sabe? E agora eles precisam trabalhar juntos novamente para descobrir um outro caso. E é nesse rolê dessa descoberta que eles vão adquirir novas amizades, que eles vão aprender. Ela vai aprender a se apaixonar por ele novamente. E ele vai aprender que, assim, ele ama ela, ele quer ela pra vida dele, tudo. Só que ele também sabe que amar alguém também é você deixar a pessoa escolher o próprio caminho dela. Então, assim, não é você forçar a pessoa a ficar com você. E enquanto eu lia, eu sentia que a história não falava sobre monstros, mas também sobre humanidade. Por quê? Porque ela fala sobre o medo de ser diferente, sobre solidão, sobre esconder partes de si para conseguir ser aceito. E acho que é justamente isso que torna essa leitura tão especial. Para mim foi tão especial, porque ela usa da fantasia, um gênero que eu amo, para falar de sentimentos muito humanos. Foram livros muito bacanas de ler, foi uma experiência muito emocional, muito forte, dramática, alguns momentos engraçados. O flerte entre eles, esse retorno de amor, essa reconstrução do amor entre eles, de se apaixonar e tudo, é muito bonitinho, é muito engraçadinho, muito gostoso de ler. Foi um livro que termina com um plot muito impactante, que eu espero, autora Sophie King. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, com todo respeito, eu espero que tenha uma continuação, porque eu preciso saber o que vai ser a partir de agora. Então, são livros que misturam fantasia, mitologia e sentimentos muito reais. Solidão, pertencimento, amor, amizade, medo, necessidade de ser compreendido, de ser aceito, de ser amado. Então assim, gente, eu não tenho o que falar, eu indico super você a ler, a conhecer essa história. Foram 2 livros, assim, que eu li muito rápido, é muito gostoso, é muito fluido, a história é muito boa de ler, muito gostosa de ler, e eu super indico você a conhecer. Se você gosta de histórias sensíveis, emocionantes, com drama, com romance, com amor, assim, né, entre amor cão e gato, entre os personagens, e com aquela atmosfera mágica, uma certa melancolia, um apocalipse ali de fundo também, e eu acho que vale a pena você conhecer essa história. Lembrando, curte esse vídeo, se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com quem gosta, se alguém já conhece essa história. Comenta aqui, gente, por favor. Se você comentar, você vai me ajudar demais. Comenta se você conhece o livro, se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você tem pontos negativos, se você tem pontos positivos. Se você quer conhecer essa história, vamos compartilhar, se inscreve no canal. E também, se você quiser ler os livros, se você quiser adquirir os livros, eu vou deixar o link aqui, o link de cada um na descrição, porque eu vou deixar o meu link, né, por aqui, porque se você comprar por ali, você vai me ajudar demais. Você vai ajudar muito o canal, o meu conteúdo. Então, eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!